Olá! Os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que você já acompanhou em direto do plenário quartas e quintas-feiras, você vê aqui na TV Justiça. É o Síntese que está começando agora. Hoje nós vamos rever os destaques das sessões plenárias dos dias 21 e 22 de outubro de 2009 e também o registro da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lídia, vamos começar, portanto, com os destaques desta sessão plenária, especificamente da quarta-feira, dia 21, falando a respeito de um ponto bastante específico, que é a questão do quórum. Quem acompanhou a sessão plenária do dia 21 verificou que houve uma situação característica que vem marcando esse período agora, até a posse do novo ministro do Supremo, que é, após o falecimento e ainda durante o período de tratamento do ministro Menezes Direito, a composição ficou incompleta. Então, dos 11 ministros, 10 com a possibilidade de comparecimento, acontecendo como nesta sessão da quarta-feira, em que o presidente e o vice estavam em eventos oficiais, participando, no caso, na cidade de Belém do Pará, num evento oficial. O ministro Gilmar Mendes estava retornando a Brasília para participar da sessão plenária, mas houve um pequeno atraso e isso fez com que houvesse uma situação característica naquela sessão plenária, que envolveu matérias que não eram de tema constitucional e o próprio início da sessão com um mínimo de ministros. Ou seja, estamos falando do quórum. Como funciona essa questão do quórum mínimo para a abertura da sessão e para se tratar de questões constitucionais? Certo. A legislação determina que para a abertura da sessão no Supremo Tribunal Federal há necessidade de pelo menos 6 ministros. Mas se eles forem deliberar, votar sobre assuntos que tenham matéria constitucional envolvida, aí na verdade nós teríamos que ter no mínimo 8 ministros presentes. Então, por exemplo, em caso de votação em ações diretas de inconstitucionalidade ou ações declaratórias de constitucionalidade, há necessariamente a presença de 8 ministros para que se vote essa matéria. Então, por exemplo, se houver apenas 6 ou 7 ministros, não há a possibilidade que eles votem essas matérias, mas eles podem votar matérias que não envolvam necessariamente matérias constitucionais, que foi o que aconteceu na sessão plenária de quarta-feira. Então, eles iniciam votando matérias que não envolvem direito constitucional e depois, com a chegada dos demais ministros, eles podem iniciar essa votação. Agora, por exemplo, algumas matérias diretamente já ficam excluídas, como, por exemplo, as ações diretas de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, essas automaticamente já nem entram. Isso. Mas outras matérias que não sejam essas e que muitas vezes podem tratar ou tratam, em geral, de matérias que não são constitucionais, por exemplo, o mandado de segurança, depende. Aí algumas matérias, às vezes pode tratar também de matérias constitucionais. Também, isso mesmo, porque o mandado de segurança, às vezes o que pode estar sendo questionado nele é uma questão processual, mas nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que dentro do mandado de segurança haja alguma questão constitucional envolvida que os ministros terão que decidir. Então, se isso acontecer, aquele mandado de segurança não poderá ser votado. Agora, se for uma questão meramente processual, como, por exemplo, tempestividade, prazos, questão de intimação, citação, isso pode acontecer essa votação, porque ela não vai influenciar em nenhum tipo de matéria constitucional, ou seja, está no campo das matérias meramente processuais. Bom, depois isso caracterizou, portanto, no início da sessão, o julgamento de matérias chamadas legais e que não tratavam de questões constitucionais. Quando o ministro Gilmar Mendes chegou vindo exatamente deste evento oficial do qual participava em Belém do Pará, aí passou-se para o julgamento de diversas matérias, incluindo, aliás, no caso, as matérias constitucionais propriamente ditas. E aí, como destaque desta sessão da quarta-feira, do dia 21 de outubro de 2009, nós vamos repassar para o telespectador o recurso extraordinário 584.388. Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. As partes: Brígida Elizabeth Munhoz de Paula versus a União. Um processo que trata da possibilidade de recebimento cumulativo de 2 pensões estatutárias devidas em função do falecimento de servidor, envolvendo a emenda constitucional 20, uma emenda de 1998. É preciso saber, neste caso, se é possível a acumulação de pensões por morte após a promulgação exatamente desta emenda constitucional número 20 de 1998, repetindo. Aí vem a primeira pergunta, Lídia, do que trata esta emenda?
Esta emenda, como você mesmo disse, é uma emenda de 1998 que trouxe uma modificação no sistema previdenciário no nosso país. Além de trazer modificações no sistema de previdência, também trouxe regras sobre a passagem do antigo regime para esse regime novo, que foi trazido por essa emenda, e trouxe também outras alterações. Então, todas as regras trazidas na emenda constitucional número 20 tratam da questão de aposentadorias. E, inclusive, esse processo ele está baseado no artigo 11 da emenda constitucional 20, que trouxe uma modificação no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, e restava, então, saber se realmente uma pessoa que exerceu, por exemplo, 2 funções pode receber aposentadoria pela Previdência Social por esses 2 cargos exercidos. Esse artigo da Constituição diz que não haveria a possibilidade. Então, os ministros analisariam se o caso dessa pessoa que faleceu e esses dependentes que estavam pedindo as 2 pensões estava enquadrado dentro das exceções, ou seja, porque a Constituição admite, em alguns casos, o recebimento de 2 pensões, ou se estava fora e na regra geral, que é a não admissão. No voto, segundo a análise do ministro relator Ricardo Lewandowski, o falecido, ou de cujos, para utilizar uma terminologia jurídica, ele não podia acumular 2 aposentadorias e, portanto, não se poderia falar em acúmulo de 2 pensões no caso da viúva. Vamos ver. Se lhe era proibida a percepção de 2 ou mais aposentadorias, não há, pois, como cogitar-se de direito ao recebimento de 2 ou mais pensões por parte de seus dependentes, uma vez que o artigo 40, parágrafo 7º da Constituição, subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que faria jus. Em caso semelhante ao presente, no julgamento do RE 463-028 do Rio Grande do Sul, sendo relatora a eminente ministra Ellen Grace, ao interpretar o artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98, que acabo de ler, consignou o seguinte, entre aspas, a simples leitura desse dispositivo revela que a pretensão deduzida no presente feito, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada na reforma da Previdência de 98. É irrelevante o fato de a recorrente ter se aposentado de seu 2º cargo antes da citada emenda constitucional. Isso porque, segundo a jurisprudência desta Casa, a acumulação pretendida sempre foi proibida pela Constituição. Ademais, a norma do artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98 tem caráter transitório e deve ser interpretada restritivamente, no sentido de que somente ficam ressalvadas as acumulações de proventos e vencimentos e não os casos como o da recorrente. A referida decisão recebeu a seguinte ementa, entre aspas, constitucional, administrativo, dupla acumulação de proventos, Emenda Constitucional 20 de 98, impossibilidade. A servidora aposentada que reingressou no serviço público acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber 2 proventos. Conforme assentado pelo plenário no julgamento do RE 163-204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava nativo ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20 de 98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes de sua promulgação, nos termos do artigo 11. A pretensão, ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado artigo 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte sob a égide da Constituição de 88. Citando doutrina jurídica, o relator se encaminha para o respectivo entendimento final sobre o caso. Vamos ver. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, sobre o tema, ensina o seguinte, entre aspas, Emenda Constitucional 20, a emenda Constitucional 20 resguardou, no artigo 11, os direitos dos que já vinham acumulando proventos com vencimentos de outro cargo efetivo, apenas proibindo que percebam 2 aposentadorias com base no artigo 40 da Constituição, e impondo o teto salarial previsto no artigo 37 e 11, a soma dos proventos com vencimentos do cargo. Observo, por fim, que não se aplica à espécie a regra de transição estabelecida no artigo 3º da Emenda Constitucional 20 de 98, uma vez que o
instituidor da pensão não preenchia, em relação ao segundo cargo exercido, os requisitos para a obtenção de qualquer benefício. Então, senhor presidente, pelo meu voto, eu conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Portanto, esse foi o voto do ministro relator Ricardo Lewandowski, que, como vimos, ele entendeu que não haveria direito, anteriormente, a 2 aposentadorias e, na sequência, não haveria direito ao recebimento, após o falecimento, de 2 pensões. Isso. Como é que nós podemos fatiar esse entendimento? Por que o ministro entendeu, nestas 2 fases, que não haveria estes respectivos direitos aos quais ele se referiu? Justamente por causa da modificação que a Emenda Constitucional 20 trouxe para a Constituição Federal. Naquele artigo 11 que eu mencionei anteriormente, há lá uma proibição de pessoas receberem aposentadorias 2 vezes pela Previdência Social. Então, a viúva, no caso, que é que pleiteia essas 2 pensões, ela estaria, então, dentro dessa regra do artigo 11, que modificou o 37, parágrafo 10º da Constituição, e não dentro das exceções previstas na Constituição Federal. Então, esse foi o entendimento do ministro, por isso que ele negou o provimento, até porque a pessoa que se aposentou, ela era fiscal previdenciária, aposentou-se nessa função, e antes da Emenda Constitucional número 20, ela reingressou no serviço público, vindo a falecer só em 2001. E uma das alegações da viúva é de que, como houve o reingresso do servidor antes da Emenda Constitucional número 20 de 98, ele ainda faria jus ao recebimento dessas 2 aposentadorias e, consequentemente, geraria 2 pensões. Mas, pelas regras de transição, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que ela não está enquadrada dentro das exceções constitucionais que prevê o recebimento de 2 aposentadorias. Ela estaria dentro da regra que proíbe. Agora, o prosseguimento desta questão ainda está por vir na medida em que houve a pedido de vista do ministro Eros Grau. Isso, ele fez algumas indagações e disse que haveria necessidade de analisar melhor o caso para depois proferir o seu voto e fez o pedido de vista. Agora, ele até fez uma observação que não necessariamente discordava, mas ele queria se aprofundar na análise do processo para emitir o porque ao final, quando ele vai pedir vista, ele pede vênia, aí ele até explica, estou pedindo vênia, ou seja, pedindo licença, mas não para discordar, até mesmo porque se ele estivesse discordando, ele já estaria emitindo o seu voto. Então, ele pede vênia, mas para pedir vista do processo. Bom, portanto, há uma expectativa agora para o retorno desse processo com a apresentação do voto vista do ministro Eros Grau. Portanto, o que você vai acompanhar em direto do plenário e também em síntese aqui na TV Justiça. E daqui a pouquinho nós vamos rever os destaques. Vale lembrar que houve também outros julgamentos na quarta-feira, mas nós destacamos este especificamente para você, amigo da TV Justiça. Depois do intervalo, nós vamos rever os julgamentos que foram destaque na sessão plenária da quinta-feira, dia 22 de outubro de 2009. É só um instante, nós já voltamos com síntese aqui na TV Justiça.